Neste vídeo eu vou resolver uma questão que envolve os conceitos de força de atrito e de movimento circular uniforme. Bem-vindos de volta, meu nome é Jean Spinelli, eu sou professor de Física. A questão que eu vou resolver é a seguinte, se liga. Ela trata do movimento de um carro através de uma curva circular que é inclinada de um ângulo θ com relação ao horizontal. Assumo também que existe um atrito entre o carro e a superfície, caso contrário ele escaparia, e pede qual deve ser a velocidade máxima que ele tem que ter para não escapar dessa trajetória. Para resolver essa questão você vai precisar de três informações. A primeira é que na direção vertical existe um equilíbrio, que é traduzido por essa equação aqui. Soma das forças nessa direção igual a zero. A outra é que o carro descreve o movimento circular uniforme e você traduz isso a partir dessa equação aqui, que é resultante centrípeta igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Finalmente, como o carro não escorrega, isso configura uma situação de atrito estático e a condição que deve ser satisfeita é essa aqui. Para trabalhar essas três equações, você vai precisar de conhecer as forças que atuam sobre o carro. Também são três: normal, atrito e gravitacional. A força de atrito e a normal elas fazem ângulos θ com a horizontal e a vertical, conforme vocês podem ver. Basicamente a justificativa para esse ângulo θ é que ele é o oposto dessa abertura angular aqui. Consequentemente aqui também vai ser θ. Para usar a equação do movimento circular uniforme você tem que descobrir a resultante centrípeta. E você encontra essa força somando todas as forças ou componentes na direção do centro. Só que você faz essa soma atribuindo o sinal positivo para aquelas que apontam na direção do centro e negativo para aquelas que estão no sentido contrário. Levando-se em conta essa equação que você chega, isso aqui vai ser a componente da força normal na direção do centro. Esse outro termo vai ser a componente da força de atrito. Perceba que no caso da normal, a componente na direção do centro é o cateto oposto, portanto o seno. E no caso da força de atrito é o cateto adjacente, portanto cosseno. Ao usar a condição de equilíbrio, você vai chegar nessa equação. Nessa primeira equação eu coloquei o sinal positivo e nas outras sinais negativos, porque eu estou adotando o positivo para cima. N cosseno é a componente vertical da força normal, cateto adjacente. FAT seno com sinal negativo é a componente da força de atrito, cateto oposto. E MG é o módulo da força gravitacional, ela está só na direção vertical, portanto não tem seno nem cosseno. Manipulando essa expressão, basicamente passando o termo menos mg para o lado direito, você chega nisso aqui. E aí, a partir dessas duas equações que constituem um sistema de equações de primeiro grau, você vai encontrar a normal e a força de atrito. Finalmente, conhecendo normal e força de atrito, você vai para a condição asterisco, que é aquela que define a condição de atrito estático, encontra essa relação aqui. E aí você percebe que a velocidade é menor ou igual a um certo valor. Significa que o valor máximo vai ser atingido quando você tiver a igualdade. E aí você chega exatamente nesse resultado que é o que a questão pede. Se a velocidade for maior do que essa, a força de atrito não vai ser suficiente para segurar o carro e ele vai escapar. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, aproveite aí e visite nosso perfil que você vai encontrar mais conteúdos de física. Um abraço, até a próxima.